boa tarde a você que está nos acompanhando aqui no De Férias com o DJ dessa quinta-feira. Fico muito feliz que Vaguinho abriu para mim o microfone, ó a malícia. Estamos aqui com duas coisas muito especiais. A primeira é que são as nossas 3 cartinhas. Tem um monte de coisa aqui na frente hoje, né? Tá tampando a visão. As 3 cartinhas estão aqui. Então o nosso jogo das 3 cartas, como sempre, é infalível. Dá medinha na minha casa, dá medinha na sua também, meu amigo. Tá pensando o quê? E além disso, a gente tem também a nossa convidada mais que especial hoje. Eu queria uma salva de palmas pra ela, que tem 30 anos, é natural de Ilhéus e é psicóloga. Hoje a gente vai falar de saúde mental com a nossa queridíssima Chauana Bueno. Muito obrigado pela sua presença, minha querida. Seja muito bem-vinda. Ó, fala um pouquinho na direção do microfone. Ok. Eu acho que agora tá legal, hein? Pode dar uma subidinha que a voz dela é bem suave, né? A voz de psicólogo normalmente é tranquila, né? É muito tranquila. Não, mas não, aí também não dá, né? É difícil, né? É muito complicado. Depois a gente vai chegar nisso também. Olha, tá bom o retorno dela que eu tô ouvindo só minha voz. Vixe, acho que agora subiu muito, hein? Agora subiu muito. Acho que agora tá ficando legal, tá equalizando. É porque é a voz mais diferente que a gente trouxe aqui no rádio até hoje, né? Olha! Não, tem que falar, né? E ela, inclusive, já tem uma experiência audiovisual. Você já apareceu no BATV, não foi? Foi. No mês de maio, que foi o mês de conscientização contra a exploração e abuso sexual infantil. É o Maio Amarelo, né? É o Maio Laranja. Laranja, Isso mesmo, promovido pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, junto com a Câmara de Vereadores. E aí a gente teve uma palestra, que eu fiz uma palestra contando um pouquinho sobre a minha experiência de atendimento lá no CREASPA-F e também contei alguns relatos para poder conscientizar mesmo a população em geral e levar o conhecimento para eles. Teve uma live, inclusive, né? Eu acompanhei de casa, foi muito bacana. Obrigada pela sua audiência. Eu que agradeço. Agora sim, você falou da prefeitura, você tem uma ligação com a prefeitura porque você trabalha no CREASPA-F, não é isso? Exatamente. Pra mim é muito confuso, porque eu conheço o CREA, eu conheço o CRAS, aí você me traz o CREAS e ainda tem o PAEF no final. PAEF. Me explica o que é esse aparelho e por que ele é útil pra gente. Então, primeiro, acho que é interessante aproveitar a oportunidade para explicar um pouquinho sobre os dois, né? Sim. Porque a gente tá muito acostumado a ouvir falar sobre o CRAS. E eu só vim descobrir sobre a existência do CREASPA-F quando eu estava na faculdade, num período de estágios. O CREASPA-F ele é um equipamento do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que ele atende pessoas, famílias, indivíduos que sofreram já uma violação de direito. Tá, Chauana? Mas lá no CREAS vocês fazem aquele tipo de cadastramento único, ver essas questões? Não, essa é uma parte feita pelo CRAS. Qual é a diferença entre oito? O CRAS é o Conselho Regional de Assistência Social e o CREAS é o Conselho Regional Específico de Assistência Social. PAEF, pessoas, famílias e indivíduos, entendeu? O nosso atendimento ele é especializado. No CREAS, a gente só atende quem já sofreu, a família que sofreu uma violação de direito. No CRAS, o CRAS é a porta de entrada. Vamos comparar com o Sistema Único de Saúde, né? Que a gente conhece muito mais e tem uma noção maior. Para que você seja encaminhado para um hospital, hoje em dia, primeiro você tem que passar pela UPA, não é isso? Tudo bem que tem atendimentos que são encaminhados diretamente para o hospital. É urgência e emergência. Exatamente. A nossa UPA é o CRAS. Então, todos os atendimentos que chegam, o nosso primeiro filtro do Sistema Único de Assistência Social é o CRAS. Então, todos passam pelo CRAS. Qualquer coisa que seja relacionada à assistência social. Teve violação de direito, aí vai pra gente, que é pro CREASPA-F. Chauana, que tipo de violação de direito é essa? Crianças que sofreram negligência, abuso sexual infantil, sofreram algum tipo de violência, mulheres, idosos também. Esse é o nosso público. Entendi, é um público realmente amplo. Bastante precisado de assistência e como você falou, o CRAS, ele faz essa filtragem, ele já repassa pra vocês quem que vocês devem atender exatamente. Exatamente. E nesse sentido, rapaz, deu um negócio ali, mas a gente vai seguir aqui a nossa entrevista, porque afinal eu queria entender mais disso, né, da área da saúde mental, sobre o funcionamento desse aparelho e queria entender também como que você entrou na psicologia. Você é formado ali na faculdade de Ilhéus, se não me engano? Sim, exatamente. Como que você entrou nessa área?
Eu sempre achei interessante essa parte do você conversar com as pessoas e você poder ajudar elas através dessa sua conversa. Muito antes de fazer faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria, acho que meu maior sonho era poder ajudar as pessoas. Eu queria trabalhar com algo que eu pudesse ajudar as pessoas através do meu trabalho. Eu sempre gostei muito de conversar e ouvir também. Ninguém percebe. E então, eu estava na dúvida, porque na época na UESC, na verdade, até hoje não tem, né, psicologia, como eu sou natural de Ilhéus, e eu fiquei com muita dúvida, porque na época eu não tinha condições de fazer uma faculdade fora. Eu falava, nossa, eu acho que eu quero fazer enfermagem. Então, eu acho que eu vou fazer enfermagem, porque é da área da saúde, eu sempre gostei dessa área. E ainda tem envolvido isso de ajudar pessoas, né? Exatamente, que eu queria ajudar pessoas. E aí eu falei, não, eu vou fazer enfermagem, quem sabe eu me identifique com o curso, ao mesmo tempo que eu tô cuidando ali do corpo delas, eu vou conversando com elas e ali eu vou ajudando elas. Aí eu parei para pensar, falei, poxa, será que de fato é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é enfermagem mesmo? Será que eu vou ser feliz nessa profissão? E aí eu comecei a analisar melhor isso e percebi que existia uma vontade. Aí eu fui pesquisar sobre o que era o curso de psicologia. E aí eu fui entender melhor a minha atual profissão. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Não é enfermagem, tipo, a psicologia estava intrínseco ali no meu desejo de ser enfermeira, no caso de ajudar pessoas. Aí eu falei, então quer saber de uma? Vou fazer psicologia. Rapaz, que coisa, né? Ó, eu sei que a ergonomia não tá te ajudando porque a cadeira não tá numa posição legal, mas eu puxei o microfone um pouquinho mais pra você não precisar ficar tão torta. Tão torta, né? Viu? Por favor. Pra parecer belíssima também na filmagem. Obrigada. Né? Tem gente já mandando mensagem aqui também. O William Souza mandou um salve aqui. Valquíria Chaves também mandou um boa tarde. Que Deus abençoe. A você também, minha querida. Obrigado aqui por essa audiência mais que cativa. A turma lá de Salvador também está nos acompanhando. Olha que coisa legal. E, cara, que legal isso, né? Eu vejo que ao longo dos programas que eu fiz aqui, eu consegui trazer muitas pessoas que tinham esse mesmo desejo, essa mesma vontade de querer ajudar a sua comunidade, o seu entorno de alguma maneira. Só que cada um à sua maneira, né? Por exemplo, o William procurou isso através do direito, né? Palazini conseguiu enxergar isso através da arte, né? Proporcionando cursos de música, de teatro, né? O próprio Ariel, que esteve aqui ontem, ele tentou justamente trazer mais informação para expandir a visão do brasileiro em cima do que existe no Brasil, né? Para conhecer mais locais que não são tão conhecidos, e a gente tem um turismo mais saudável e até ecologicamente correto, né? Porque ele fala muito do turismo de aventura. E você pautou pela área da psicologia. O que eu digo hoje é que, se tratando de saúde mental, acho que a gente tá na geração mais complexa de todas. Eu tô errado nisso? Não. Na verdade, é uma geração... Você não está errado, você está correto em relação à sua visão. E é uma geração que está emergindo os problemas de saúde mental. E a gente tem dado um pouco mais de atenção a isso. Na verdade, antigamente, até a década, o início dos anos, final de década de 90, início dos anos 2000, a saúde mental ela era muito reprimida. Você cuidar da sua saúde mental era algo, é um luxo. Era um luxo. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é porque as pessoas hoje em dia, na década de 90, acho que você vai lembrar disso. Você não é tão mais novo do que eu, assim. Não, é pouca coisa. Isso é tranquilo. Você vai lembrar disso. Quando você estava na escola, alguma criança tinha um comportamento disfuncional, e aí todo mundo, fulano de tal é doido. Uma criança tinha... É doido. Uma criança tem comportamento estereotipado. Fulano de tal é doido. Fulano de tal tem... É menino inquieto. O menino inquieto. É normal isso daí. Não existia bullying, né? Não existia bullying também nessa época, não. É situação ideal, né? E então, as pessoas... Os povo falam... Hoje em dia, eu escuto muitas pessoas falarem... na minha época não tinha esse tanto de doença, não tinha esse tanto de consideração, não tinha esse tanto de autismo. As pessoas falam dessa forma, né? Sim, tá, gente? Isso lembrando que é o que as pessoas falam. Elas falam, não existia autismo, não tinha esse negócio, tanto de coisa aí que vocês falam hoje em dia, que vocês não tinha intolerante à lactose, não tinha esse mimimi. Eles falam, mas vamos falar do que é da minha área, né? Por favor. Então, da minha área, na verdade, a gente não tinha critérios, a gente não tinha escalas para poder avaliar
e, de fato, estabelecer um diagnóstico para essas pessoas. Então, o que acontecia? Não existiam tantas classificações. Existia o doido. O menino, o filho de não sei quem, é doido. É diferenciado. Era. Não, ele é diferente, o bicho é doidinho. Aí encaixava, jogava lá a criança, rotulava a criança de doido, e ali o menino ia crescendo sem ter... Inclusive, os próprios pais faziam isso antigamente. E ali a criança ia crescendo sem ter a atenção devida, sem ter a estimulação que ela precisava para ter um desenvolvimento com a maior equidade, né? Por quê? Isso sempre existiu, os problemas de saúde mental sempre existiram, os problemas no desenvolvimento humano também sempre existiram, só que não era dada a devida atenção. Então, o menino ia crescendo com todas as suas dificuldades de desenvolvimento normal e assim ia seguindo a humanidade. Não ia dar nada. Aí, atrelado a esses problemas, ainda haviam problemas de baixa autoestima, porque a criança não conseguia acompanhar a sua família, não conseguia acompanhar a classe, os seus pares, né? Crianças na mesma idade que ele, não conseguia acompanhar, ele sofria por causa disso. E então, além dos problemas que a criança já tinha, vinham também os problemas de baixa autoestima, dentre outros. Hoje em dia nós temos aí o que mais é classificado ansiedade e depressão, né? Então, na verdade, pelo que eu tô conseguindo interpretar aqui do seu ponto, não é que a geração tá ficando mais complexa. É que agora a gente tá jogando mais luz em cima desses problemas. Exatamente isso. A gente tá jogando mais luz em cima desses problemas, a gente tá tendo um maior arcabouço de materiais para poder fazer a avaliação dar um psicodiagnóstico mais preciso para essas pessoas que estão precisando e ter uma luz maior. Exatamente o que você falou em cima disso. Eu vejo porque, por exemplo, você citou o exemplo da escola, antigamente... o que se falava muito eram as coisas mais diretas. Por exemplo, o estudante que tinha Down, né, que era nítido, o estudante que tinha alguma deficiência física, né, seja surdez, seja visual, né, ou física motora mesmo. E estudando Libras agora na UESC, eu vejo como você tem uma ferramenta que pode ser muito mais democratizada e que é muito mais fácil de trabalhar do que você expor aquela criança, às vezes, uma cirurgia de risco para botar um implante e ela ter que aprender ali na marra a desenvolver o seu aparelho auditivo, do que o pai se predispor a tirar um tempinho da sua vida para aprender um idioma e conseguir comunicar com seu filho em plenitude, né? E hoje é um negócio que o jogo tá virando devagar, mas tá virando. E eu vejo que isso na psicologia já tem um progresso maior. Que, inclusive, Breno, é algo que as pessoas também têm aberto um pouco mais a cabeça para isso. Antigamente, existiam as crianças que eram classificadas com algum tipo de psicodiagnóstico, não tinham desenvolvimento normal, e essas crianças, elas eram só as crianças que recebiam tratamento. Hoje em dia, os pais estão abrindo a cabeça também, porque existe uma necessidade. Porque o que a maioria das pessoas justificam é que quando tem um filho, quando a pessoa tem um filho, elas querem que aquela criança tenha um desenvolvimento normal. E às vezes a criança não tem. E aquilo dali também interfere diretamente na saúde mental do pai. Porque o pai fica se culpando, achando que a culpa é dele, pelo fato do filho dele ser diferente, do filho dele não ter o mesmo desenvolvimento que as outras crianças. E isso afeta diretamente. Hoje em dia, o que eu acho bacana é que quando a gente consegue diagnosticar a criança com alguma adversidade, com alguma diversidade mesmo. Com alguma diversidade, entram em tratamento tanto a criança quanto o pai. Os pais, no caso, né? Tanto o pai e a mãe. Tem um acompanhamento ali. Os pais, a maioria dos pais hoje em dia estão mais abertos para estarem em acompanhamento também. Por exemplo, lá no CREAS PAEF, nós não atendemos só a criança, voltando de novo para o CREAS, nós não atendemos só a criança, nós atendemos a família em si, porque a família também entra em sofrimento. O meu maior público lá no CREAS PAEF são de crianças que foram abusadas. O meu maior número, acho que das 34 crianças que eu atendo lá, dos meus 34 assistidos, acho que 30 são de abuso sexual. Só 4 que tiveram outro tipo de violação de direito. E a família sofre muito, o pai sofre, a mãe sofre.
Quando não foi, o pai não foi o quando abusador. não foi algo Quando o vindo da pai não família, foi o né? abusador. Cara, que bizarro. Quando o pai não foi o bizarro. abusador, porque ainda existe, infelizmente, existe esse quantitativo aí de pais abusarem de crianças, dos seus próprios E quando filhos. acontece esse tipo de coisa, o que o aparelho pode fazer para proteger? Existe algum... Ou o que ele pode encaminhar? Essa parte aí Na verdade, quando a criança chega lá, a família que sofreu a violação de direito, elas já foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar, eles já prestaram queixa na delegacia. Às vezes acontece um caso investigo de demanda espontânea, de uma família procurar primeiro CREAS, porque eles achavam que ali... Vê o nome lá, prefeitura, é aqui que eles vão me ajudar. Sim. E aí eles chegam lá, então a gente faz, na mesma hora, a gente faz um encaminhamento para o Conselho Tutelar para eles fazerem os demais encaminhamentos. Para a delegacia, para o CREAS, para o CRAS, caso a família não seja assistida pelo CRAS. Entendi. Então o CREAS, assim como ele é um receptor do CRAS, né? Uhum. Ele recebe essas informações de lá, ele também pode repassar à frente para outros órgãos competentes, caso seja um negócio que escale muito o nível da instituição. Sim, né, é porque a gente trabalha em rede, né? O CREAS-PAEF, ele não trabalha sozinho. Assim como o Conselho Tutelar não trabalha sozinho, a gente trabalha em rede. Então, a gente está sempre referenciando e contra-referenciando, mandando pessoas para lá e recebendo também. A mesma coisa, eles mandam a demanda para a gente, depois eles pedem um relatório para que a gente envie um relatório de como está a situação daquela pessoa. Então, eles mesmos vão lá para poder saber aí como é que está o acompanhamento, como é que está a saúde mental dessa criança. É importante falar também que lá no CREAS-PAEF a gente não faz atendimento psicológico tradicional, né? Porque às vezes as pessoas compreendem, porque lá tem psicólogo, então vai ter atendimento clínico tradicional. Não, lá a gente faz atendimento psicossocial voltado para a redução do sofrimento daquela pessoa. Ou da pessoa ou da família. Entendi, né? Porque como você falou, a família ela pode estar ali acompanhando, né, o caso. Cara, que entrevista bacana, né? Muito interessante a gente jogar a luz numa situação que é tão problemática, né? Assim como também mostrar a utilização e a eficiência de um aparelho aqui na nossa prefeitura, da nossa cidade, né? Só que agora, minha querida, ela vai se sair bem, né? Porque ela é psicóloga, então ela está tranquila. Será? Não, ela está tranquila, está maravilhosa aqui hoje. Mas do joguinho das 3 cartas, ninguém escapa, meu querido. Esse formato aqui que vai mudar a forma de comunicação do cenário radiofônico do Brasil. Eu tenho 3 cartas, onde na azul eu tenho uma pergunta muito tranquila, na amarela uma pergunta um pouco mais ácida, e na vermelha a gente vai ter uma pergunta que é para testar aqui a nossa amizade. Então, vamos primeiro com a carta azul. A carta azul é a nossa pergunta mais tranquila. E é uma pergunta que, inclusive, você já respondeu, né, no caso. Se você não fosse psicóloga, o que escolheria, né, que foi a enfermagem. Teria alguma outra coisa? Pior que não. Cantora? O pior que não, viu? Eu acho que eu não escolheria outra coisa a não ser a psicologia. Acho que seria ou enfermagem, ou então o serviço social também, que foi uma área que eu me encantei muito depois que eu fui trabalhar na prefeitura, Produtora de eventos infantis? Produtora de eventos. Não, isso daí eu já trabalho, já trabalho à parte. Isso daí é um segmento... gente, essa mulher aqui, ela tem aquelas fontes pra você ir pintar e recortar. Aí fica aqueles negócios na parede, né? Parabéns, aniversário de fulano, tantos anos. Ela faz a decoração toda. É um negócio assim espetacular. E cuida da culinária também. Também. Rapaz, opa, isso. Vou chamar você pra fazer o meu aniversário no final do ano, viu? Pronto. A gente ajeita. Vamos lá. Vamos para a pergunta amarela, a segunda pergunta de hoje. Hoje eu não tô sabendo nem contar direito. E eu digo que os dias que eu fico mais atribulado pra falar aqui é quando eu não almoço. Hoje eu almocei. Né? Mas, enfim... Acho que já bateu aquela leseira, né? Aquela soneca pós-almoço que você dorme e esquece de colocar o alarme e acorda todo atrasado. É assim mesmo, né? Vamos para a nossa pergunta amarela, o nosso segundo cartão de hoje. O segundo cartão é uma pergunta também tranquila. Hoje você tá dando sorte aqui. É se você já atendeu alguém próximo a você. E aí você me explica se isso é permitido, como que funciona isso aí, qual é a eficiência disso? Não, eu nunca atendi alguém próximo a mim, porque se eu fizesse isso, eu estaria ferindo a ética da minha profissão. Olha só.
Para os psicólogos, nós temos o Conselho Regional de Psicologia, né? O regional, e temos o CFP, que ele estabelece algumas normas, assim como existe o CREA para vocês que são engenheiros, né? Pra gente, nós temos o CRP, assim como tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. E uma das nossas regras é não atender pessoas próximas. Por que nós não atendemos pessoas próximas ou pessoas conhecidas, assim? Porque eu não vou conseguir avaliar aquela situação de forma impessoal, de maneira limpa. Eu não vou conseguir ter um olhar limpo para avaliar aquela situação. Por um exemplo, caso o seu pai viesse para um atendimento comigo, eu não ia conseguir olhar Henrique, não é o nome do seu pai? Isso. Eu não ia conseguir olhar Henrique de maneira limpa, eu ia olhar com a forma como você o vê, entende? E isso vai acabar interferindo. Nós somos amigos e isso vai acabar interferindo, porque você tá atendendo meu pai, né? E aí vocês sempre iam falar alguma coisa que eu não ia ter imparcialidade. E nós, psicólogos, precisamos ser muito imparciais no atendimento. Porque naquele momento ali do atendimento, a gente precisa prevalecer a ciência, entende? A ciência e o conteúdo. E não a minha vontade, não a vontade de Breno, entende? Entendi. Cara, que explicação, viu? Meu Deus do céu. Eu acho que isso dá um corte, hein? E Vaguinho? Vou cortar só esse trecho aqui da entrevista, porque realmente isso tem que ser utilizado na academia, né? No ambiente aí das faculdades e das universidades, porque realmente foi uma aula, né? Mas toda aula tem o seu intervalo. O intervalo é o cartão vermelho. É a terceira pergunta de hoje. E essa é uma pergunta um pouquinho realmente mais pesada, digamos. Mas não é nada constrangedor, não. Você pode ficar tranquila. Você falou que trabalha no CREASPA-F, que tem uma atuação muito específica em cima de... Eu posso falar pacientes? Assistidos que passaram por situação de abuso, abuso de... Como é que você fala? Abuso, a gente fala violação de Violação de direitos, isso. Hoje o almoço não me fez bem, não. Então, a pergunta é, o que você faz para não perder o juízo com situações adversas que presencia nas consultas? E olha que você presencia várias, né? Então, eu acho que é a manutenção da minha própria saúde mental. Interessante isso. Como que você faz essa manutenção? É muito importante. Primeiro, é importante falar que todo psicólogo também tem um psicólogo, tá, gente? A gente não é porque nós atendemos pessoas ali que a gente é blindado, que a gente é imune, que a gente não vai precisar de um acompanhamento psicológico também para auxiliar na nossa saúde mental. Então, o que me faz ter uma estrutura para poder estar atendendo é ter um acompanhamento psicológico que faz com que eu tenha respostas rápidas para aquelas situações e entenda que, na verdade, aquela pessoa que tá ali na minha frente, está passando por uma situação muito complicada, ela teve que passar por aquilo, infelizmente, mas que a gente pode resolver. E naquele momento, a gente tem que ter respostas rápidas, né? Sim. Um pequeno recortezinho. O que acontece lá dentro do CREAS, nos atendimentos psicológicos, são sigilosos. Mas teve um caso que foi o caso que mais me chamou a atenção. Foi de uma menina. E eu não sei, até hoje eu não sei como eu tive uma resposta tão rápida para dar naquela criança. Ela era uma menina de 9 anos de idade. Ela foi abusada sexualmente pelo pai. E aí, no atendimento, ela falou: Tia Chauana, eu não sei, o que mais me dói, a gente estava trabalhando com emoções no momento, com cartinhas de emoções, para fazer com que ela identificasse com maior facilidade os sentimentos dela e o que ela tinha para que ela não ficasse em sofrimento no momento, para que ela aprendesse a ter respostas rápidas também, como eu iria ter naquele momento. E aí, na hora que ela selecionou algumas caixinhas de emoções, ela falou raiva. Eu falei, por que raiva? Eu tenho muita raiva do meu pai, tia. Porque a pessoa que era pra me proteger foi a pessoa que fez isso comigo. Nossa. Eu realmente não queria ver a minha cara naquela hora. Porque eu acho que eu desmontei, eu fui no chão. Mas numa fração de segundo eu tive uma resposta rápida pra dar pra ela. Falei, tá, mas peraí, bora aqui. Aí comecei a trabalhar com ela emocional de forma rápida. Falei, se eu não tivesse em acompanhamento psicológico, com certeza eu não teria aquela resposta. Eu não teria
estrutura para poder dar uma resposta tão rápida para aquela criança. É aquela coisa que a gente fala, né? Quem é o terapeuta dos terapeutas? Mais ou menos essa pegada. São os próprios colegas que não são próximos, lembrando, né? Porque nós não podemos então, nós não podemos ser acompanhados também por colegas tão próximos, mas que colegas da psicologia que são muito competentes então é também. aquela coisa, né? O psicólogo é atendido por outros psicólogos que ele não tem proximidade, ou seja, que ele odeia, né? Não, brincadeira. Não, pera aí, brincadeira. Gente, que papo maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade aqui hoje. Eu sei que sua agenda é muito corrida. Ela tem dificuldade até pra dar manutenção no carro, porque não tem tempo, gente. É um negócio assim absurdo. E ela tem um Peugeot, né? Aí a gente atira, né? Não tem nada não, eu comprei uma tralha velha também. E ó, tá acabando de férias com o DJ de hoje. Muito obrigado aí pela sua presença. Se você quiser assistir novamente essa entrevista, ela vai estar disponível hoje no final da tarde lá no meu canal youtube.com/c/BrenoDJ. Fiquem agora com uma belíssima música do nosso incrível Gilberto Gil, Esperando na Janela. Valeu e até a próxima.